Essa questão da meia entrada, ela surgiu nos anos 90 em São Paulo. Por quê? Os cinemas já faziam isso de maneira natural. As casas de cinema e de espetáculo tinham dias da semana que tinham menor demanda. E o que acontecia? Nesses dias de menor demanda, os donos dos teatros e dos cinemas ofereciam valores menores de ingresso para fazer a compensação desses dias, para atrair público para os dias que não tinham demanda. Isso é um fato. O que aconteceu, como todo bom político que ia tentar surfar no trabalho dos outros, o prefeito da cidade apresentou um projeto criando a meia entrada, ou seja, oficializando a prática de dar meia entrada nos dias de menor demanda. Só que, ao longo do tempo, isso foi sendo transformado para todos os dias, tais grupos de pessoas, estudantes, professores, idosos, daqui a pouco vai ter deficiente, vai ter outro, não sei o que, foi aumentando as reservas legais de meia entrada. Da mesma maneira que se reservou vaga de meia entrada, não se criou dinheiro para que esse custo fosse bancado. Então, obviamente, o que acabou acontecendo? O preço dos demais usuários acabou aumentando. E hoje, a exemplo que nós tínhamos aqui no município de Porto Alegre, nas passagens de ônibus, 30% a 40% das pessoas não pagavam ônibus, ou seja, este custo era repassado para os demais usuários. Muitas vezes um pedreiro que não tem condições de pagar, muitas vezes um desempregado que não tem condições de pagar, no caso a passagem de ônibus, e também no caso o ingresso para o cinema, para o teatro. Então, o que acontece na prática? O dono do comércio aumenta o preço da meia entrada para o dobro. É um fato isso, é só perguntar para qualquer dono de casa de entretenimento, ele aumenta para o dobro. E as pessoas que têm direito à meia entrada pagam a metade do dobro. Isso é um fato, então não existe desconto de fato para uma interferência feita na iniciativa privada, porque o controle dos preços é de livre iniciativa do dono. Então hoje as meias entradas são metade do dobro e alguns poucos coitados têm que pagar o dobro porque não tem aqueles requisitos da meia entrada. Então, fazer um projeto que garanta para todos a meia entrada não é ir contra a lógica econômica, ao contrário, é desfazer a hipocrisia. Por isso a ideia da emenda, que é dar meia entrada para todos, para acabar com essa regra que foi sendo criada com uma boa intenção, assim como a boa intenção do vereador, mas que na prática faz com que todos paguem mais caro, porque o dono da casa de espetáculo tem uma incerteza. Se naquele dia entrar apenas meia entrada, não paga os custos da casa. Ele até pode colocar numa planilha para que, supondo que um percentual de pessoas seja de um determinado grupo, ele consiga ter um custo médio. Mas na prática, no Brasil, a gente sabe, o cara simplesmente aumenta para o dobro a entrada, aqueles que têm direito pagam a entrada de fato, com o título de meia entrada, e os coitados que não têm a isenção pagam o dobro, ponto. A gente poderia aqui, com a minha emenda, resolver esse problema. Acabar com a hipocrisia. Dizer, é meia entrada para todos. Metade do dobro, está resolvido. Porque, agora eu pergunto para vocês, alguém aqui vai ter coragem de acabar com a meia entrada para fazer com que os preços sejam justos para todos? Não. Então seria uma emenda de mitigação de danos. Mas pelo que eu entendi, os vereadores vão votar contra, porque não conseguiram entender a lógica por trás, e não tem nada de errado contra isso, só uma questão. Agora eu trazendo a transparência da lógica por trás da emenda. E a segunda emenda é uma segunda tentativa de mitigação de danos. Por quê? Se reservou 20% de vagas. Só que será que 20% das salas vão ter professor? Ou seja, na prática, se nós reservarmos 20% das vagas na sala, é a mesma coisa que separar 20 cadeiras aqui, só pode sentar um determinado tipo de profissão, o resto não pode ocupar. Não faz o mínimo sentido, porque a gente vai estar impedindo que as pessoas possam ocupar os espaços. Será que 20% de todas as salas em toda Porto Alegre vai ter 20% de professor ocupando a cadeira? É óbvio que não. Então, uma reserva desmedida. Uma mitigação desse dano, acredito que não deveríamos fazer essa lei e acabar com todas as leis nesse sentido, mas uma mitigação desse dano é pelo menos reduzir esse percentual para um percentual razoável. Não é razoável 20%. Daí, pedir como referência o IBGE ou os números da Secretaria de Educação como referência para esse percentual. Está explicado as minhas emendas. Obrigado, presidente.